Boa noite a todos. É sempre com grande alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos. Lembrando que nós estamos ainda em pandemia, então hoje, para dar continuidade ao nosso trabalho, estamos reunidas eu, a nossa querida Carla, a nossa querida irmã Aramita, para estudarmos a obra Revista Espírita do ano de 1860. Estamos no mês de janeiro. Rogamos ao nosso Senhor Jesus, a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga para que possam inspirar as nossas amigas e a todos nós para não só o comentário, mas o entendimento da Revista Espírita. E é em Teu nome, Senhor da vida, que todos nós aqui nos encontramos. E hoje, exatamente 15 de março de 2021. A nossa querida irmã Carla e Aramita irão conduzir o trabalho dessa noite. Vamos continuar o artigo O Magnetismo perante a Academia. A gente viu na semana passada tudo que aconteceu sobre o magnetismo, o hipnotismo, como ele foi sendo aceito, e nós estamos no final desse artigo. Depois de haver reconhecido a veracidade do Dr. Braid sobre o ponto essencial, sem dúvida, ter-se-á que verificar tudo que respeita a esse estado singular, ao qual ele dá o nome de hipnotismo. Os fenômenos que ele lhe atribui podem ser classificados da seguinte maneira: exaltação da sensibilidade. O olfato é levado a um grau de acuidade que, no mínimo, se iguala ao observado nos animais de melhor olfato. A audição torna-se igualmente muito penetrante. O tato adquire, sobretudo, em relação à temperatura, uma incrível delicadeza. O que Kardec está falando aqui é que isso foi o descoberto e que ainda vai se investigar mais sobre isso, que ainda não tem explicação. Sentimentos sugeridos. Ponde o rosto, o corpo ou os membros do paciente na atitude que convém à expressão de um sentimento particular e logo o estado mental correspondente é despertado. Assim, colocando-se a mão do hipnotizado sobre sua cabeça, ele se endireita espontaneamente, inclinando para trás. Seu porte é o mais vivo orgulho. Se nesse momento se lhe curvar à frente a cabeça, fletindo levemente o corpo e os membros, o orgulho dará lugar à mais profunda humildade. Afastando delicadamente os cantos da boca, como no riso, logo se produz uma tendência alegre. O mau humor entra em campo imediatamente quando se faz as sobrancelhas convergirem para baixo. Essas pessoas todas aqui estão em hipnose, né? São os estados da hipnose que ele está explicando. Que ele, antes ela já explica que ele fica mais maleável, fica insensível, pode se fazer... E aí ele está dizendo que pode se fazer a pessoa hipnotizada. Ela vai expressando pela fisionomia, né? Que a pessoa que colocou em transe não é aquela hipnose fake, uma boa hipnose. Sim. Que ele vai, a pessoa fica maleável. Ideias provocadas. Levantai a mão do paciente acima da cabeça e fletir os dedos sobre a palma. Logo é suscitada a ideia de subir, de se balançar ou puxar uma corda. Se ao contrário forem os dedos fletidos, deixando o braço pendente, provoca-se a ideia de levantar um peso. Se os dedos forem fletidos e o braço levado à frente, como para dar um soco, surge a ideia de lutar boxe. A cena se passa em Londres. Incremento da força muscular. São características do hipnotismo, mais uma vez, né? Falando. Incremento da força muscular. Se quiser suscitar uma força extraordinária num grupo de músculos, basta sugerir ao paciente a ideia da ação que reclama essa força e assegurar-lhe que o pode realizar com a maior facilidade, caso queira. Diz o Dr. Carter: vimos um dos pacientes hipnotizados pelo Dr. Braid, notável pela pobreza de seu desenvolvimento muscular, levantar com auxílio de seu dedo mínimo um peso de 14 quilos e fazê-lo girar em volta da cabeça com a única garantia de que o peso era tão leve como uma pluma. Nossa! Isso é o hipnotismo.
Kardec finaliza dizendo: limitamos-nos por hoje à indicação deste programa. Aos fatos, a palavra. As reflexões virão mais tarde. Próximo artigo. O espírito de um lado, o corpo do outro. Conversa com o espírito de uma pessoa viva. Isso não é um artigo, não, né? Já outro. Mas não daquele... Não. Já é agora Outro do próprio assunto. Kardec, né? Já é do próprio Kardec. Ele vai colocar... Porque estava tendo um artigo de um cidadão, né? Era? Não, já não tem nada a ver com Não esse tem, daqui não. ainda, não. Já passou. Ok. O artigo foi bem aqui, ó. Né? Aí ele vai Que era o magnetismo perante a academia, né? Já acabou. Não tem mais, agora já vai outro artigo. Esse aí Ok. ele já deu encerrado. Limitamos-nos por hoje à indicação deste programa, os fatos da palavra. Agora vamos para outro assunto. Isso aí chega porque Chega. é contraditório, né? Controverso, na verdade, porque não aceitaram o magnetismo, então assim, o hipnotismo, ele não quer mais nem falar nisso. Aí vai ter uma evocação, né? Vai. Eu vou fazer o espírito. Vai. a Mita vai ser o evocador, Mita. Bora. Vamos lá. O espírito de um lado, o corpo de outro. Conversa com o espírito de uma pessoa viva. Nosso distinto colega, o senhor Conde de R.C., dirigiu-nos a seguinte carta datada de 23 de novembro último. Senhor Presidente, ouvi dizer que médicos, entusiastas de sua arte e desejosos de contribuir para o progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, legaram por testamento os seus corpos ao escalpelo das salas anatômicas. A experiência que assisti da evocação de uma pessoa viva na sessão da Sociedade de 14 de outubro de 1859 não me pareceu muito instrutiva, por se tratar de uma coisa muito pessoal. Pôr em comunicação um pai vivo com a filha morta. Pensei que aquilo que os médicos fizeram pelo corpo, um membro da sociedade poderia fazer pela alma, ainda em vida, pondo-se à vossa disposição para um ensaio desse gênero. Talvez pudesseis, preparando as perguntas antecipadamente, que desta vez nada teriam de pessoal, obter novas luzes sobre o fato do isolamento da alma e do corpo. Aproveitando de uma indisposição que me retém em casa, venho oferecer-me como paciente para estudo, se estiverdes de acordo. Portanto, caso não haja contraordem, na próxima sexta-feira deitar-me-ei às 9 horas e penso que às 9h30 poderei chamar-me, etc, etc. Que era entregue a confiança no Kardec, né? E que, lembra que na Revista Espírita de 1859, o pai e a filha, é desse que ele está falando. Ele estava lá e ele disse, por que a gente não faz de um vivo? E aí ele se oferece. Não, era de um vivo, mas o pai estava vivo, E a a filha filha morta. Mas só que era estranho, não dava para saber. Então eu me ofereço aqui, né? Aproveitamos a oferta do senhor Conde de R.C. com tanto mais interesse quando, pondo-se à nossa disposição, pensávamos que seu espírito se prestaria de bom grado às nossas pesquisas. Por outro lado, sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não impede de ser um excelente espírita, e a experiência que adquiriu em suas viagens em torno do mundo, como capitão da Marinha Imperial, faziam que esperássemos de sua parte uma apreciação mais justa de seu estado. De fato, não nos enganamos. Em consequência, tivemos com ele 2 conversas que se seguem. A primeira, a 25 de novembro, e a segunda, a 2 de dezembro de 1859. Então ele evocou o Conde 2 vezes. Então, ou seja, nós vamos ouvir uma comunicação de um encarnado, né? Porque a gente acha que só os desencarnados podem se comunicar. Não. Se o encarnado estiver em estado de sono profundo, ele emancipa e pode sim ir. Agora, lembra que nós estamos tratando aqui do codificador da doutrina espírita. Nós estamos aqui tratando de um espírito, quando a gente fala assim da falange do Cristo, um espírito familiar. Você vai encontrar isso em obras póstumas, tá bom? E ele só aceitou, e ele diz aqui, né, que ele se põe, o Conde se oferece, né, para isso, mas ele diz, porque o Conde era uma pessoa, era um bom espírita, uma pessoa inteligente, que podia ter, dar
comunicação proveitosa. Proveitosa, por isso que ele contribuir, fez. exatamente. Evocação. Estou aqui. Nesse momento, tendes consciência do desejo que manifestastes de ser evocado? Perfeitamente. Em que lugar vos achais aqui? Entre vós e o médium. Vede-nos tão claramente como quando assististes pessoalmente às nossas sessões? Mais ou menos. Embora um pouco velado, ainda não durmo bem. Ou seja, ele não desligou totalmente ainda. Como tendes consciência de vossa individualidade aqui presente, ao passo que o vosso corpo está no leito? Neste momento, meu corpo não me é senão um acessório. Sou eu que estou aqui. Observação. Sou eu que estou aqui é uma resposta deveras notável. Para ele, o corpo não é parte essencial de seu ser. Essa parte é o espírito que constitui o eu. O seu eu e o seu corpo são duas coisas distintas. É por isso que eu acho estranho quando a gente diz assim, meu espírito. Eu espírito. Entendeste? Você vê que muda. Meu espírito é como se o espírito fosse um agregado da personalidade. Não é. Eu espírito, eu sou um espírito. Então não digo meu espírito, mas eu espírito. E aqui é tão legal porque ele se sente, ele é um espírito. O corpo é um acessório. Muito legal isso aqui. Podeis transportar-vos instantaneamente e à vontade daqui para a vossa casa e vice-versa? Sim! Gente, isso é uma delícia, olha. Olha, gente, se transportar de um lado para o outro sem pegar trânsito, sem rapidinho, isso é tudo. Sem ônibus. Sem ônibus, sem carro, sem nada. Indo e vindo daqui para a vossa casa, tendes consciência do trajeto que fazeis? Vedes os objetos que estão no caminho? Eu o poderia, mas negligencio fazê-lo, não me interessa. E essa resposta, inclusive, Kardec perguntou também em O Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem a Kardec. Se o quisesse, a gente poderia, mas não é necessário, então chega-se bem mais rápido, né? O estado em que vos encontrais é semelhante ao de um sonâmbulo? Não completamente. Meu corpo dorme, ou seja, está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não dorme. Suas faculdades estão modificadas, mas não aniquiladas. Porque o que é o médium sonâmbulo? Ele entra num transe e ele utiliza o próprio corpo físico dele. Nesse caso aqui não, o corpo físico dele está dormindo, está em repouso, entendeu? O espírito evocado de uma pessoa viva poderia indicar remédios como um sonâmbulo? Porque aqui também ele está partindo do espírito do que é falado, ele está partindo do princípio do que é revelado na obra O Livro dos Médiuns. Tem um caso lá do sonâmbulo, que ele, quando ele está em transe, ele consegue olhar para o corpo e dizer aonde está doente. Mas ele não sabe dizer qual o remédio. Então, nesse momento, tem um espírito que era médico, né? E que ele é que dá a receita. Mas quem passa é o médium, porque o espírito fala e ele transmite na condição de médium sonâmbulo. Por isso que a gente diz que nesse momento é um fenômeno medianímico, né? É anímico porque é ele que enxerga, ele que vê a doença, e médium porque vem do médium, porque ele transmite a receita do médico. Então vamos lá. Qual foi a pergunta? O espírito evocado de uma pessoa viva poderia indicar remédios como um sonâmbulo? Se os conhecer, ou caso se ache em contato com um espírito que os conheça. Sim. Do contrário, não. Então, se a pessoa não conhece medicação, não tem como fazer. Vai falar besteira, vai matar a criatura, né? Mas se tiver um espírito que saiba, ele pode transmitir, né? A lembrança de vossa existência corporal está claramente presente em vossa memória? Muito clara. Poderíeis citar algumas de vossas ocupações mais destacadas do dia? Poderia, mas não o farei e lamento ter proposto esta pergunta. Ele havia pedido que lhe dirigissem uma pergunta desse gênero como prova. É como espírito que lamentais ter proposto essa questão?
como espírito. Por que o lamentais? Até eu quero saber. Vamos lá, vamos entender. Vamos entender o que o Conde fez. Porque melhor compreendo quanto é justo que, na maior parte dos casos, seja proibido fazê-lo. Ele respondeu, mas não entendi. Tudo bem, bora lá. Peraí. É a 14. É que ele fica dizendo, eu acho que tanto faz. Por isso que Ele vai explicar mais na frente. Poderias descrever o vosso quarto de dormir? Essa pergunta de Kardec é para certificar-se de que é ele. Exatamente. Certamente. E o do porteiro também. Pois bem, descrevei então um deles. Eu disse que poderia, mas poder não é querer. Eu acho que ele está escorregando muito. Vamos lá. Qual a doença que vos retém em casa? A gota. A gota é uma forma de artrite caracterizada por dor intensa, vermelhidão e sensibilidade nas articulações. Ele não estava se movimentando. Tadinho. Há um remédio para a gota? Se o conheceis, poderíeis indicá-lo, pois prestaríeis um grande serviço? Poderia, mas me guardarei de o fazer. O remédio seria pior que o mal. Pior ou não, quereis indicá-lo, mesmo que não venhais a vos servir dele? Há vários, entre os quais o lírio verde. Observação. Ao despertar, o Sr. de R. reconheceu jamais ter ouvido falar do emprego desta planta como específico antigotoso. Em vosso estado atual, veríeis um perigo que poderia correr um amigo e poderíeis vir em seu auxílio? Poderia. Inspirá-lo-ia, se ouvisse a minha inspiração, e, ainda com mais proveito, se fosse médium. Desde que o evocamos por vossa vontade e que vos pondes à nossa disposição para estudos, tende a bondade de descrever o melhor possível o estado em que vos encontrais agora. Estou no estado mais feliz e mais satisfatório que se possa experimentar. Jamais tivestes um sonho em que o calor do leito vos fez crer que sois levemente embalados no ar, ou na crista de ondas tépidas, sem nenhuma preocupação com os movimentos, sem a menor consciência dos membros pesados e incômodos, a se moverem ou a se arrastarem, numa palavra, sem necessidades a satisfazer? Não sentindo o aguilhão da fome nem o da sede? Encontro-me neste estado junto a vós, e ainda não vos dei senão uma pequena ideia do que experimento. Eu já quero. Não, só na brincadeirinha. Só no momento do sono. Só no momento do sono. Que gostoso, gente, isso, né? É por isso que os espíritos dizem que o momento do sono é o recreio para o espírito. Porque nós estamos presos ao corpo físico. As necessidades, as vontades. Exatamente. O estado atual de vosso corpo sofre alguma modificação fisiológica em razão da ausência do espírito? De modo algum. Estou no estado a que chamais primeiro sono. Sono pesado e profundo que todos experimentamos e durante o qual nos afastamos do corpo. Observação. O sono, que não era completo no começo da evocação, estabeleceu-se pouco a pouco, em consequência do próprio desprendimento do espírito que deixa o corpo no maior repouso. Se em razão de um movimento brusco, vosso corpo é instantaneamente despertado, enquanto vosso espírito aqui está, o que aconteceria? O que é brusco para o homem é muito lento para o espírito, que sempre tem tempo de ser avisado. Porque essa pergunta também Kardec faz em O Livro dos Espíritos, quando vai falar da emancipação da alma. Porque o que acontece? Se de repente você está nesse transe, aí o que acontece? Aí a Carla diz assim, a Carla não sabe que você está nesse transe, aí a Carla diz assim, eu vou já acordar a Mita. Quando ela falou, eu vou já acordar a Mita,
Isso já foi o suficiente para Mita saber que a Carla está indo para o quarto, entendeu? Então, quando Carla chegar, Mita espírito já vai estar lá. A felicidade que acabais de descrever e que desfrutais em vosso estado de liberdade tem alguma relação com as sensações agradáveis que, por vezes, se experimenta nos primeiros momentos da asfixia? O Sr. S., que involuntariamente teve a satisfação de as experimentar, vos dirige esta pergunta. Ele não está de todo errado. Na morte, por asfixia, há um instante igual àquele de que fala, mas somente o espírito perde a lucidez, enquanto aqui ela é consideravelmente aumentada. Vosso espírito prende-se ainda por um laço qualquer ao vosso corpo? Sim, e disso guardo perfeita consciência. A que podeis comparar esse laço? A nada que conheçais, senão a uma luz fosforescente para vos dar uma ideia, se o pudesseis ver, mas que em mim não produz nenhuma sensação. A luz vos afeta da mesma maneira? Tem a mesma tonalidade que vedes pelos olhos? Absolutamente, porque os olhos me servem de alguma sorte como janelas de meu cérebro. Percebeis os sons tão distintamente? Mais ainda, já que percebo muitos outros que vos escapam. Nossa. Como transmitis o pensamento ao médium? Atuo sobre a mão para lhe dar uma direção, que facilito por uma ação sobre o cérebro. Então, ele atua sobre a mão e atua sobre o cérebro do médium. Então, nós estamos vendo que isso aqui trata-se de psicografia. E a gente percebe que é um médium mecânico, porque ele atua direto sobre a mão. Utilizai-vos das palavras do vocabulário que ele tem na cabeça ou indicais as palavras que deve escrever? Uma coisa e outra, conforme a conveniência. Então é por isso que a gente diz que todo fenômeno mediúnico, ele tem o animismo. O que é animismo? Ele tem algo da alma do médium. Porque o espírito, ele necessita utilizar o vocabulário do médium. É por isso que os espíritos têm preferências. Então não basta ser médium, olha, aquele ali é médium, e para a matéria, o livro ou a mensagem que eu quero passar, o arquivo daquele médium é melhor. Então imagina o arquivo de um médium chamado Francisco Cândido Xavier. Se tivesseis por médium alguém que desconhecesse a vossa língua e a dele vos fosse desconhecida, um chinês, por exemplo, como farias para ditar-lhe? Isso seria mais difícil. Talvez impossível. Em todo caso, só seria possível com uma flexibilidade, uma docilidade muito rara de encontrar, no caso aí do médium. Porque ele diz assim, se tivesses por médium alguém que desconhecesse a vossa língua, aí, que é a xenoglossia. Um espírito cujo corpo estivesse morto experimentaria a mesma dificuldade para se comunicar por um médium completamente estranho à língua que falava em vida? Talvez menor, mas ela existiria sempre. Acabo de dizer que, conforme o caso, o espírito dá ao médium as suas expressões ou toma as dele, né? Então, olha só a pergunta é: um espírito cujo corpo estivesse morto, tá? Desencarnou, experimentaria a mesma dificuldade para se comunicar por um médium completamente estranho à língua que falava em vida? Então o médium fala português. Porque a pergunta anterior ele estava perguntando para ele enquanto espírito encarnado. Agora é como se já tivesse desencarnado. Desencarnado, exatamente. Lembrando que a gente está falando com o espírito encarnado, né? Talvez menor. Vossa presença aqui fadiga o corpo? Absolutamente. Vosso corpo sonha? Não. É justamente por isso que não se cansa. A pessoa da qual falais experimentaria por seus órgãos impressões que se transmitiam ao espírito. Era isto que a fadigava. Nada experimento de semelhante. Observação.
Ele faz alusão a uma pessoa de que se falava no momento e que, em semelhante situação, tinha dito que seu corpo se fatigava e havia comparado seu espírito a um balão cativo, cujas sacudidelas abalam o poste que o retém. Essa resposta está em O Livro dos Espíritos, né? Que ele pergunta se o corpo se cansa, né? Ele faz a comparação de um balão, né? E assim encerramos. Porque agora vai ser a segunda vocação. Que bom, gente. Quantas lições nós tivemos com o Conde. Algum comentário? Mita, Carla? E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, finalizamos mais um estudo do dia de hoje, rogando sempre que o nosso Senhor Jesus possa nos auxiliar, nos fortalecer, e como o estudo da noite nos mostra claramente, nós não somos corpo físico, nós somos espírito, habitando temporariamente um corpo físico. Então, a morte, em verdade, é apenas o retorno à nossa vida verdadeira. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.